Pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre função cardíaca. Eu já falei com vocês sobre lipídios, sobre colesterol, falamos sobre glicose, falamos sobre perfil hepático, falamos sobre hemograma, mas eu quero falar com vocês sobre a parte da função cardíaca. E é mais uma troca de ideia, não vai ser uma aula. É mais para que vocês tenham uma noção do que seria a função cardíaca e como que ela pode ser influenciada por questões ambientais, questões que vocês fazem no dia a dia. E o coração hoje mata mais do que acidente de carro. Então, olha só, o coração, todos vocês devem lembrar que ele é uma caixa. Ele é uma caixa composta de 4 partes. E 2 partes são chamadas de átrio e 2 partes são chamadas de ventrículos. Um dos átrios recebe o sangue que vem pelo sistema venoso do corpo todo e passa para outro ventrículo. Passa para um ventrículo. E esse ventrículo vai bombear o sangue direto para os pulmões. Esse sangue que veio do corpo, ele veio pelas veias, então ele vem pobre em oxigênio. E ele vem cheio de gás carbônico, precisando fazer essa troca. Aí manda para os pulmões acontece a troca. Vai embora o gás carbônico e as hemácias do sangue se enchem de oxigênio, voltam para o coração no átrio esquerdo. O átrio esquerdo se abre a válvula que separa o átrio e o ventrículo, joga para o ventrículo e o ventrículo esquerdo bombeia para todo o corpo. Eu não quero aqui entrar em detalhes da fisiologia do coração e mostrar a anatomia do coração, falar das válvulas, não é esse o objetivo. O objetivo é só entender basicamente o que acontece no sistema cardíaco com relação ao corpo todo. Então pensem aqui comigo, se o ventrículo esquerdo é onde ele tem que bombear para todo o corpo, diferente do ventrículo direito que bombeia só para os pulmões, então a gente pode imaginar que o coração sendo um músculo, o ventrículo esquerdo vai fazer muito mais força. E por ele fazer muito mais força, ele vai ficar maior. Ele é um músculo, e o músculo que faz mais força é exigido mais, ele hipertrofia, ele fica maior. Então, várias conclusões a gente já pode tirar a respeito disso. Vamos começar? Então pense comigo, se o local onde esse sangue vai passar, quando o coração está mandando para todo o corpo, tiver com obstruções, o ventrículo vai ter que fazer ainda mais força. Que tipo de obstruções? Que a gente já conversou. Aterosclerose, diminuir o lumen do vaso, diminuir o local onde o sangue passa. Igual você pegar uma mangueira, que está ligada na torneira, e você apertar na ponta dela, fazendo o esguicho. Você vai ver que aumenta a pressão, que a água sai com mais pressão. Não vai sair mais água, vai ser o mesmo volume de água, só que com mais pressão. É isso que o coração precisa fazer quando ele encontra resistência. Ele precisa aumentar a pressão. Ele não vai aumentar a quantidade de batidas, ele não vai aumentar nada que não seja a pressão. Ele vai aumentar a pressão para poder vencer essa resistência. Entendido? Então, quais são os motivos de aumento de pressão que a gente tem hoje? E olha só, quem controla o aumento da pressão são os rins. A gente também falou sobre o sistema renal. Lá embaixo, quando o sangue vai passar pelos glomérulos, que é o filtro, o rim precisa saber com quanta força esse sangue tem que chegar. Veja, lá do coração, chegar lá embaixo nos rins. Ele tem que saber, ele tem que sentir quanto de força esse sangue precisa chegar para forçar a filtração dentro do glomérulo. E aí é o rim que controla essa pressão. O rim vai dizer, olha, eu preciso que venha com mais força. E aí existe um sistema renina-angiotensina que vai agir direto no coração e vai aumentar a pressão. Vai diminuir o calibre dos vasos, vai fazer com que as artérias se contraiam ainda mais e que o coração bombeie com mais força. Então vejam que tudo isso é um círculo vicioso, que se você não tiver um controle sobre isso, você vai ter uma série de consequências. Por que quando uma pessoa tem pressão alta, uma das primeiras atitudes é aumentar a diurese, dar um diurético para as pessoas? Para que diminua o volume que o coração está bombeando, para que esse coração não se submeta a uma sobrecarga. Se essa sobrecarga acontecer e ela for contínua, o que vocês imaginam que vai acontecer? O coração vai ficar cada vez maior. Ah, mas então, professor, se o coração fica maior, ele fica mais forte, vai conseguir bombear o sangue com mais força, e isso é muito bom? Não, isso não é bom. O crescimento do coração hipertrófico ele é desordenado, ele não é um crescimento ordenado. E vocês podem imaginar comigo, ele é uma caixa, aonde o sangue entra dentro para que ele possa bombear. Se você aumenta o tamanho da parede, você diminui o tamanho que cabe dentro dessa caixa. Entenderam? E aí você começa a entrar num quadro de insuficiência cardíaca. O teu coração não é mais suficiente, ele não tem mais a capacidade de bombear o sangue na força que precisa. E olha só, tudo isso começa com uma simples alteração de pressão não tratada. E como que eu sinto um aumento de pressão? Você sente um aumento de pressão? Algumas vezes é possível sentir, outras não. Mas você vai sentir sinais como se o teu rosto ficasse mais vermelho, mais quente, a ponto de explodir. Porque a primeira artéria que sobe do coração, ela tem uma artéria, a artéria aorta, que ela faz uma curva, que ela vai para o resto do corpo, e ela sobe através das carótidas aqui para cima, para o rosto, para a cabeça. Então é normal que sinta dor de cabeça. Pode sentir, pode não sentir, dor de cabeça e aquela sensação do rosto, como se ele estivesse muito quente, a ponto de quase explodir. Então isso também é possível. Se você tem essa sensação com frequência, vá verificar a tua pressão, aferir ela, ver se ela está dentro dos normais. E se você tiver um problema de pressão alta, você precisa ter um acompanhamento para que isso não fique se mantendo.
você vai complicar não só o teu sistema cardíaco, mas o teu sistema renal também. Porque esse sangue, com cada vez mais força perfundindo dentro dos rins, vai acabar fazendo com que o teu filtro fure. O que é isso, furar o filtro? É você comprometer a tua função renal. E você acaba perdendo as coisas na urina que não deveria. E aí você consegue, lá na urina, fazer diagnóstico do comprometimento muito cedo da função renal através de um exame chamado de microalbuminúria. Um exame muito comum, feito numa urina de amostra ou de 24 horas. Mas o ponto principal que eu quero que vocês entendam é como que a fisiopatologia se instala. E quais são as consequências de uma insuficiência cardíaca causada pelo excesso de pressão? Você vai começar a ver extravasamento de líquido para fora dos vasos. Sim, você vai perceber que vai começar a perder líquido de dentro do vaso para o interstício. Então a pessoa começa a apresentar edemas, inchaços nos membros, principalmente inferiores. Começa com edema nos membros inferiores e isso, se evoluir, acaba indo para o corpo inteiro. Por isso que a gente chama, quando você está com todo o processo instalado, de insuficiência cardíaca congestiva ou insuficiência cardíaca global, porque você acaba atingindo o corpo inteiro. E o pior de todos os órgãos a ser atingido nessa hora é o pulmão. Quando o pulmão chega a ser atingido, você tem extravasamento de líquido no pulmão e a pessoa, inclusive, não consegue nem dormir deitada. Ela tem que dormir sentada, porque quando ela deita, o líquido ele plana. E aí todas as células vão ser atingidas. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de terrorismo, nem querendo dizer que cada um que está me ouvindo vai ter, porque eu mais direciono o que eu estou falando aqui a profissionais de saúde. Eu quero que vocês escutem e estejam preparados para responder ao público, para conversar com esse público. E especialmente quem me segue no Instagram, que foi a porta de entrada para cá, sabe que o nosso trabalho é visando alta performance e sabe que tem muita gente que abusa do uso de esteroides anabolizantes e um dos principais problemas do esteroide é o problema cardíaco. Como que faz então para não ter um problema cardíaco quem usa esteroide? Não usar? Bom, aí é muito fácil. Aí tá cheio de médico para um cara que usa esteroide consultar e o médico falar para ele, ó, para de usar que você vai ficar bom. E não é assim. Cortar o esteroide de um cara que é usuário, ele tá jogando o cara na lama, na merda. Vai curar o coração? Pode até ser, mas vai estragar tudo o resto. Ah, tu tá falando do shape? Claro que não. Quando o cara chega a estar com problema cardíaco, o shape não é a primeira preocupação. A primeira preocupação é tornar esse cara habilitado de novo a ter uma vida saudável. Então vejam o que eu tô querendo dizer. Eu não estou aqui fazendo apologia ao uso, mas eu estou aqui fazendo apologia que os profissionais de saúde recebam esse público e o tratem com respeito e o tratem como tem que ser tratado. Que vocês conversem com essas pessoas, entendam as necessidades, quem é de laboratório, quem é de farmácia, e saibam entender em que fase ele está, o que ele está sentindo, como que está a pressão dele. Você trabalha numa farmácia, chegou um cara que é usuário de esteroide, está muito vermelho, diz, ô meu amigo, senta aqui, vamos aferir tua pressão. Já foi no laboratório fazer um exame de hemograma, ver como é que está teu hematócrito? Hematócrito nós falamos agora há pouquinho aqui. Quando aumenta demais o sangue fica viscoso. Pô, mais difícil para o coração ainda. Mais difícil para os rins ainda. É tudo um círculo vicioso. Então precisa entender esse público, precisa saber da fisiopatologia que o esteroide causa para que vocês possam dar a devida atenção para eles. E eles merecem essa atenção. Marginalizar, simplesmente dizer, você usou esteroide, então ou você para com essa merda, você vai morrer. Não adianta. Isso já tem um monte de profissional de saúde velho, caquético, que daqui a pouco está aposentado e quem vai assumir é a nova geração. Essa nova geração tem que entender que todo mundo merece ser tratado com respeito e o público do usuário de esteroide só cresce. Quer atender ele? Tem espaço, mas te especializa. Continua seguindo.